noite. Está começando mais um programa Mais Saúde aqui pela TV Campos de Minas. A nossa convidada de hoje é a doutora Andréia Cunha, é endocrinologista, e nós vamos bater um papo sobre diabetes. Doutora Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada, Shaira, boa noite. E é um prazer também para mim estar falando aqui novamente. Obrigada, doutora Andréia. Doutora Andréia, no mês de novembro é comemorado o Dia Mundial de Diabetes. Qual a importância desse dia? Então, a importância do Dia Mundial, de se comemorar o Dia Mundial do Diabetes, é mais um alerta, né, mundial a essa epidemia que está virando diabetes. Então, hoje, no mundo, são mais de 400 milhões de pessoas diabéticas, com uma previsão para chegar a isso em 2040, mais de 600 milhões de pessoas diabéticas. No Brasil, esse número é em torno de 14 milhões. E até as crianças no Brasil em torno de 1 milhão. E isso com projeção para o futuro de aumento exponencial. Então, esse dia é um alerta, né, para que as pessoas se conscientizem da doença. Grande parte não sabe que tem esse diagnóstico. Então, é realizado no mundo inteiro campanhas de rastreio através daquele exame da glicemia capilar. Então, muitas pessoas ficam sabendo que tem diabetes através dessas campanhas. Além disso, se divulga mais sobre os sinais, sintomas da doença, que pode alertar algumas pessoas a poder descobrir, porque às vezes a pessoa está sentindo, ou alguém da família está sentindo, ninguém se alerta que aquilo ali pode ser um diabetes. Então é bom para alertar a população. Além disso, para sensibilizar os governos, para promover mais políticas de prevenção, tanto da doença quanto das complicações da doença. Fala um pouquinho pra gente, doutora Andréia, o que é a diabetes? Então, o diabetes é uma doença que cursa com o aumento do açúcar no sangue, dentre outras coisas, mas o mais importante é isso. Então, o açúcar no sangue a gente chama de glicemia. Então, a glicemia alta no sangue, ela, no início, muitas das vezes, ela vai ser silenciosa, mas com o tempo isso vai trazer alguns sintomas para a pessoa, que mais tarde a gente vai falar. E isso a gente consegue fazer o diagnóstico apenas através de exames, ou de sangue ou aquela capilar. E quais são os tipos de diabetes? Os principais tipos de diabetes são o diabetes tipo 1, o tipo 2 e o gestacional. O tipo 2, eu vou falar primeiro do tipo 2, que é o mais comum. O tipo 2, ele acontece mais na faixa de idade adulto, mas hoje em dia, com o aumento da obesidade, a gente tem visto o diabetes tipo 2 em idades mais precoces também. Ela tem um fator genético, mas é principalmente essa obesidade ou sobrepeso. Cerca de 80% das pessoas diabéticas tipo 2 têm algum grau de sobrepeso ou obesidade. E há uma hereditariedade grande. Geralmente, quando a pessoa tem parentes, né, de primeiro grau diabético, aumenta seu risco de ficar diabético também. O diabetes tipo 1, ele é mais comum na criança, na infância, que a gente chama de diabetes infanto-juvenil. Mas ele também pode acontecer em qualquer idade. E ele é um diabetes diferente do tipo 2, em relação à causa, né, e as manifestações. A causa é genética, é puramente genética. A gente não sabe fatores de risco que levam ao certo, que podem levar a pessoa a desenvolver diabetes tipo 1. Quando a pessoa tem um histórico familiar, aumenta um pouco a chance de ter mais casos na família. Mas qualquer pessoa pode ser diabético. Aí tem os fatores de risco para o tipo 2 e para o tipo 1 existe alguns tipos de determinações genéticas que a gente chama HLA, que é um estudo genético que se faz. Aí, essas pessoas que têm os HLAs que são específicos podem aumentar o risco de diabetes tipo 1. Então, é uma condição genética. E o que faz a pessoa desenvolver, a gente ainda não sabe bem. A diferença desses dois tipos principais é com relação à deficiência de insulina.
A insulina é um hormônio que todos nós temos e ela é produzida no pâncreas, que é um órgão que fica aqui na barriga. E o que essa insulina faz? Ela coloca a glicose, que é o açúcar, que é um combustível para o nosso organismo funcionar. Ninguém funciona sem glicose no sangue. Então, o que a insulina faz? Ela pega essa glicose e coloca dentro da célula, que é a célula que faz o trabalho do nosso corpo, todas as células. Quando a pessoa tem insulina, mas não é suficiente, vai aumentar a glicose, mas não aumenta tanto. Isso é o caso mais do tipo 2. Então, ele tem uma deficiência relativa de insulina. No paciente diabético tipo 1, ocorre uma destruição autoimune, ou seja, o próprio organismo do paciente produz anticorpos que agridem o pâncreas dele. E aí, a deficiência de insulina nesses pacientes é absoluta. Então, a glicose aumenta muito e rápido. Geralmente os sintomas é coisa assim de semanas ou no máximo um mês e pouco. E os sintomas são mais graves, então tem que ser feito esse diagnóstico o mais rápido possível, porque senão a pessoa pode entrar num coma, né, e precisar ser internado, e às vezes se for identificado mais no início dos sintomas, às vezes não precisa nem passar por uma internação. E um outro tipo muito comum de diabetes é o diabetes gestacional, que ocorre durante a gestação. Geralmente essas pacientes, elas já têm uma predisposição para desenvolver um diabetes tipo 2. E devido aos hormônios que são produzidos na placenta, a partir da 26ª semana da gravidez, esses hormônios faz um bloqueio à ação da própria insulina do corpo da gestante. E isso acaba provocando um diabetes que a gente chama gestacional, que deve ser tratado durante a gestação. Depois que o neném nasce, geralmente a mulher não fica diabética, mas ela tem um risco maior de se tornar diabética tipo 2. Doutora Andréia, a gente vai para um breve intervalo. Você de casa, não saia daí que a gente volta já.